Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você e através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. O apóstolo Paulo, ele fez uma declaração certa vez de grande valor, de grande importância. Ele disse que não é contra carne e sangue que nós temos que lutar. Então, preste atenção nesta expressão. Temos que lutar. Ou seja, afinal de contas, o que é a vida cristã? Em que tipo de caminho nós andamos, nós trilhamos ao nos tornarmos cristãos? Paulo, ele está dizendo que a partir do momento em que você entrega a sua vida a Cristo, você não está se tornando imune aos problemas ao seu redor. Não. Aliás, o próprio Jesus, ele afirmou que nesse mundo nós teríamos aflições e tribulações e enfrentaremos problemas e tempestades e guerras, mas nós devemos ter bom ânimo, porque ele venceu esse mundo. Mas Jesus deixou bem claro que a vida cristã não é um mar de rosas. A vida cristã, ela não se resume em bênçãos sobre bênçãos e coisas do gênero, ou seja, sombra e água fresca. Não. Mas Paulo, ele esclarece que entramos numa guerra. E aí você pode pensar, bem, missionário, então antes não estávamos nessa guerra? Sim, estávamos. Só que vencidos, derrotados, amarrados, acorrentados pelo diabo, dominados pelo pecado. Éramos pessoas derrotadas, vencidas e caminhando para o inferno. Mortos em nossos próprios delitos e pecados, vencidos em uma batalha. Mas quando você entrega a sua vida a Cristo Jesus e o faz com sinceridade, e seu nome é escrito no livro da vida, você é pensado no meio desses mortos. Você é arrancado do meio dessa lama, desse esgoto dominado por Satanás. E você sai das trevas para a luz, mas o diabo, ele não desistiu da tua vida. E ele vai te tentar, ele vai te perseguir, ele vai promover situações da tua vida para tentar te trazer de volta para essa lama, para esse poço escuro, para essas correntes das quais você foi liberto um dia. Por isso,
é que Paulo esclarece dizendo assim: não é contra a carne, contra a sangue que nós temos, ou seja, isso não é opcional. Ou seja, não existem alguns cristãos que foram chamados para travar uma batalha contra principados e potestades, enquanto outros vivem de sombra, água fresca e Coca-Cola gelada debaixo de uma árvore. Não. Quando você não tem consciência de batalha, quando você lida com sua vida cristã apenas se enxergando como ovelha, isso é muito cômodo, não é verdade? Você se enxergar como ovelha, aquele bicho peludo que não sabe falar, não tem consciência de nada, que precisa de alguém para lhe conduzir aos verdes pastos, às águas tranquilas, refrigerar sua alma, não é verdade? Tudo isso é bíblico, tudo isso é bonito e tudo isso tem o seu lugar. Mas a Bíblia Sagrada não se resume no Salmo 23 e você não pode parar nisso. Davi não parou nisso. Davi disse assim: Senhor, adestra a minha mão para a guerra, para a batalha. Com ele eu salto a muralha e eu destruo o exército. Davi falou isso, meu irmão. Davi não ficou nessa história: Senhor, eu sou um bichinho peludo, eu não sei de nada, eu não conheço nada, se tu não me conduzires eu vou morrer, o louco vai me demorar. Cuida de mim, Jesus, me deixa aqui nessa sombra, bebendo essa água tranquila, nessa cachoeira. O Senhor sabe que eu sou um bichinho peludo que eu não sei de nada, cuida de mim. Sabe, o mesmo Davi que ilustrou a sua vida como esse bichinho peludo dependente de todas as coisas do seu pastor, ele também encarou os fatos e a realidade. Ele disse: eu sou um soldado, e eu estou numa guerra, estou numa batalha, e eu não fico aqui nessa sombra pedindo a Deus para me livrar, e que eu não venha passar por muralha nenhuma, que não existem muralhas na minha frente. Eu não fico aqui pedindo a Deus que eu não tenha inimigos, que eu não tenha adversários, que ninguém me odeie, que ninguém se levante contra mim. Não! Eu encaro a realidade e eu sei que pelo fato de eu ser um homem de Deus, o capeta vai se levantar contra mim. O diabo vai levantar pessoas que me odeiam, que querem o meu mal, que querem a minha derrota, que vão me apedrejar. E eu sei que muralhas vão existir na minha frente, mas tem uma coisa: com Deus ao meu lado eu salto a muralha. E com Deus ao meu lado eu não quero nem saber o número do exército que se levanta contra mim, porque se Deus está comigo, eu destruirei o exército que se levanta contra mim. Sabe, então, nós precisamos encarar os fatos, a ilusão, a fantasia. Não nos levará à vitória, não, de forma alguma. E esta, sem dúvida, é uma das maiores estratégias de Satanás: fazer com que você possa estar levando a sua vidinha cristã dessa forma, não é? Como se o diabo não existisse, como se tudo isso fosse um conto da carochinha, um livrinho de criança, com um capeta chifrudo, com o rabo e tridente na mão. Aquilo é uma coisa fantasiosa, isso na verdade não existe. E é isso que o diabo quer que você pense, que ele está morto. É isso que o diabo quer que você pense, que ele não tem força para seduzir, que ele não tem força mais para matar, roubar e destruir. Sabe, quando a Bíblia Sagrada fala da vitória de Jesus na cruz do Calvário, que ele triunfou sobre Satanás e sobre todos os demônios, quando ele derramou o seu sangue naquela cruz, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, de forma alguma pretende cegar os nossos olhos para uma guerra que ainda se trava, para uma batalha que ainda se trava, não entre Cristo e Satanás. Jesus já pisou a cabeça da serpente e ele tomou as chaves da morte e do inferno em suas mãos, e toda a autoridade foi dada a ele, 100%. Isso significa que não restou nenhuma autoridade para o diabo em nenhum aspecto na dimensão existencial. Mas ele não está morto.
Ele não foi ainda lançado no lago de fogo e enxofre. Ele ainda roda por essa terra e passeia por ela, buscando a quem possa tragar, a quem possa enganar, a quem possa devorar, matar, roubar e destruir. A palavra de Deus, o Espírito Santo, ele não quer cegar o nosso entendimento. Quem quer fazer isso é Lúcifer. Ele quer que nós não venhamos entender o que sucede ao nosso redor. Mas o Espírito Santo quer abrir os nossos olhos para uma guerra que é travada. E guerra, meu irmão, é coisa de soldado. Não é de bichinho peludo, mas é coisa de soldado. E você tem que encarar esses fatos e tomar sobre você, como aconselhou o apóstolo Paulo, toda a armadura de Deus, para que você possa permanecer firme contra todas as ciladas do diabo. Paulo ele foi claro ao afirmar essas coisas. Ele disse que não é opção, nós temos que lutar. E que se você não entender isso, você já está vencido, meu irmão. Você pode decorar todos os versículos bíblicos que falam da tua vitória, mas se você não encarar os fatos sobre essa batalha, essa guerra cotidiana que você trava, se você não tiver discernimento dessa batalha, dessa guerra cotidiana que eu e você travamos contra o mal, você está derrotado, você está vencido, você está enlaçado. O diabo vai te derrubar no momento que a ele for mais conveniente. Preste atenção no que eu estou dizendo isso. Isso é muito importante. Até para derrubar você, o diabo vai escolher a hora. Porque quando você não encara os fatos sobre essa batalha, sobre essa guerra, quando você não se arma, quando você não põe a armadura de Deus sobre você e não encara esses fatos com seriedade, quando você brinca, zomba, escarnece sobre essas coisas, você já está derrotado. É só uma questão de estratégia para que o diabo te jogue no chão no momento que a ele for mais conveniente. Escute o que eu estou dizendo a vocês. Se encararmos esses fatos, Paulo disse, tomarmos sobre nós toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, as sandálias da preparação do Evangelho, não há meios de sermos derrotados. Preste bem atenção, porque o Senhor é a nossa proteção. Eu estava lendo essa noite o salmo mais conhecido da Bíblia, o Salmo 91. Em que Moisés ele escreve revelações profundas sobre promessas de proteção e livramento de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Veja essa expressão. Nem o mal lhe sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor dará ordem a seus anjos a seu respeito para te livrar e para te guardar. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Isso é maravilhoso. E a promessa de Deus, e a palavra de Deus, e é uma proteção real, e é uma proteção verdadeira, e é disso que o apóstolo Paulo está falando, em outras palavras, sobre esse capacete da salvação que protege a tua mente, os teus pensamentos e os teus desejos e as tuas ideias contra os dardos inflamados do maligno. Você se lembra perfeitamente do apóstolo Pedro, e você sabe que ele era um dos discípulos mais próximos a Jesus. E certa vez, quando o mestre perguntou a eles: quem dizem os homens que eu sou? E eles começaram a falar e estão dizendo por aí que tu és João Batista, ou Elias, ou outro profeta que ressurgiu. E então Jesus disse: mas nós, vocês que andam comigo, que almoçam comigo, que jantam comigo, tomam café da manhã comigo, fazem milagres em meu nome, estão vendo e ouvindo tudo que faço, o que é que vocês pensam de mim? Quem dizem vocês próprios que eu sou?
Nenhum deles teve coragem ou ousadia de dizer nada, mas Pedro deu um passo à frente e disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus disse: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, ou seja, isso não vem da tua carne. Isso veio do próprio Deus, foi o meu Pai que trouxe essa revelação à tua mente. Sabe, meu irmão e minha irmã, Jesus continuou a falar e a dizer a eles o que iria suceder. E ele disse: eu serei entregue na mão dos pecadores, eles vão zombar e escarnecer, e vão bater em mim, e vão me matar, crucificar. E aí Pedro deu mais um passo à frente e disse: Senhor, eu recebi mais uma revelação. De maneira nenhuma isto te sucederá. Vamos fazer as nossas trouxas expungir de Jerusalém. Vamos para outro lugar, aonde o Senhor não será mais perseguido pelos fariseus. E o Senhor vai poder fazer milagre, curar paralítico, curar cego, leprosos, ressuscitar morto até os 98 anos de idade. Jesus olhou para Pedro e disse: arreda de mim, Satanás, porque tu não cuidas das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. É claro que isso foi um choque para Pedro e para os demais que estavam ali, que acabaram de ouvir Jesus falar que Pedro recebeu uma revelação de Deus, que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E imediatamente depois, 5 minutos depois, ele olha para Pedro e diz: arreda de mim, Satanás, o que você está falando veio do campo, o que você está falando veio do diabo. Agora não foi Deus que colocou isso na tua mente, quem colocou isso na tua mente foi Lúcifer. Então, meu irmão e minha irmã, veja sobre o que nós estamos meditando nessa tarde. A nossa mente, o nosso coração precisa da couraça da justiça, a nossa mente de um capacete que a proteja das ingerências em nosso raciocínio, em nossa maneira de pensar e de ver as coisas ao nosso redor. Nós precisamos do escudo da fé, nós precisamos das sandálias da preparação do Evangelho. Nós não podemos tomar sobre nós apenas uma parte da armadura de Deus e deixar a nossa cabeça desprotegida, o nosso peito desprotegido, os nossos pés descalços para pisarmos em algum prego enferrujado. Não, nós precisamos de toda a armadura de Deus. E sabe o que é isso? Isso é alguém que não está zombando ou escarnecendo de um bichinho chifrudo com o rabo tridente na mão, mas é alguém que está encarando as coisas com realidade, com cuidado, com discernimento. É alguém que sabe do que se está falando, quem é esse ser, como ele se comporta. Sabe, a Bíblia diz que ele vai enganar a muitos, se possível, até os próprios escolhidos se deixariam levar. Meu irmão, isso é coisa séria demais. E isso não vai mudar, porque isso é uma revelação de Deus, isso é uma profecia. A Bíblia diz que a grande maioria vai para lá com ele, para o lago de fogo e enxofre. Eu estou falando para você. Eu estou dizendo de milhares de pessoas com terno, gravata, sapato engraxado, Bíblia Sagrada debaixo do braço, títulos de bispo, missionário, pastor, apóstolo, que vai tudo para o inferno com Satanás. Missionário, o senhor está nervoso hoje. Não, eu não estou nervoso, eu estou falando a verdade. É bíblico o que eu estou dizendo. Basta que você tenha a preocupação de abrir os evangelhos, abrir o livro de Apocalipse, ler as coisas que Jesus disse, que os apóstolos falaram. O diabo não quer que as pessoas se deem conta dessa realidade. Quer dizer, o caminho largo e espaçoso, milhares andam nele, serão enganados, iludidos. Falsos profetas se levantarão, enganarão a muitos. São sinais do fim dos tempos. É o que está acontecendo diante dos nossos olhos. Vivemos hoje em uma geração que habita comodamente com o evangelho totalmente distorcido e arrancado de suas raízes primordiais.
Vivemos hoje com pessoas que se dizem evangélicas e que se dizem líderes evangélicos, que vivem o evangelho distorcido da verdade, mutilado em suas verdades básicas. E como é que o senhor pode saber disso, missionário? Porque eu sou alfabetizado. Você não precisa nem ter unção de Deus para falar o verbo rasgar. Você não precisa nem da unção de Deus, basta ser alfabetizado. Você não precisa acreditar no que eu estou te falando, mas se você for alfabetizado e ler os evangelhos, e ler as cartas dos apóstolos, e ler o livro de Apocalipse, você vai ver o que eu estou lendo aqui não corresponde ao que eu ouço nos púlpitos da maioria das igrejas. Pronto. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, é simples dessa maneira. É simples dessa maneira. Então há uma artimanha. As astutas ciladas das quais o apóstolo Paulo se refere para enlaçar, para enganar. Essa é a grande arma do diabo, é o engano. Ele não quer ser detectado, ele não quer ser descoberto, ele trabalha na surdina, ele é como um camaleão, ele se camufla. Ele se faz de morto para viver, como nós pregamos ontem aqui. Ele não quer que você o detecte. Você está pensando o quê? Que essa é a obra de Satanás se manifestar no corpo de um pobre infeliz aí que está rolando pelo chão, não é? Gritando com uma voz cavernosa, não é verdade? Você está enganado. Quando nós estamos nos mencionando a Lúcifer, nós não estamos falando de um Exu caveirinha, ou de um tranca-ruazinho, ou de uma pombagirazinha qualquer. Nós estamos falando daquele que é o rei do inferno, é o príncipe das trevas, aquele que era o querubim da guarda do louvor de Deus, aquele que disputou com o arcanjo Miguel. Você lembra disso, não? Hein? Você lembra disso? Que Moisés morreu lá no Monte Nebo. Deus o mandou subir no Monte Nebo e disse: olha, Moisés, acabou. Não toca nesse assunto mais comigo, você não vai entrar nessa terra. Não vai. O máximo que eu vou fazer por você, Moisés, sobe aqui, vem cá, sobe nesse monte, deslumbra a terra que o povo vai herdar. E daqui eu vou te levar. E levou. E o corpo dele ficou deitado lá. Para se tornar em cinza, pó, porque do pó nós viemos, ao pó retornaremos. Não é verdade? Mas o corpo dele ficou lá. E a palavra de Deus diz que Lúcifer apareceu ali. Lá em cima. E aí Deus mandou o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel, ele é o mais poderoso de todos os arcanjos. Acima dele estava Lúcifer. Dos seres criados por Deus, Lúcifer era o principal de todos eles, até que surgiu a arrogância. E ele quis desviar a glória para si mesmo, foi banido de lá. O apóstolo estava se referindo a uma questão de autoridade. E ele disse que o arcanjo Miguel, quando foi repreender a Lúcifer sobre o corpo de Moisés, porque Lúcifer queria pegar aquele corpo, eu quero perguntar a você, para quê? O que é que Lúcifer queria com aquele corpo que estava ali areiado no chão, sem vida, o corpo daquele velho? O que é que tinha tanta importância que Lúcifer estava ao derredor daquele acampamento, aguardando só o momento do corpo daquele velho tombar, para que ele pudesse pegar aquele corpo? Qual eram suas intenções? O arcanjo Miguel, a Bíblia diz que não se atreveu a pronunciar uma palavra de si mesmo contra Lúcifer, mas disse: o Senhor Deus te repreenda. Sabe, nós devemos louvar a Deus pela autoridade que emana por nosso intermédio.
Nós não somos nada. A Bíblia diz, como vimos ontem à tarde, que a razão de não sermos destruídos por Lúcifer é a misericórdia de Deus sobre nós. Nós devemos agradecer a Deus e termos sempre consciência que nós temos autoridade sobre Lúcifer. E nós podemos exercer essa autoridade sobre ele, repreendê-lo e vencê-lo e derrotá-lo em todas as suas artimanhas por causa do sangue de Cristo sobre nós e da autoridade do nome de Jesus que está em nós. Não por causa da cor dos teus olhos, ou porque você prega bem, ou porque você faz orações bonitas, não é verdade? Por nada disso. Aliás, diga-se de passagem que o diabo vai levar um monte de gente com os dons espirituais para o inferno. Verdade. Ele vai levar gente que fala em língua, que profetiza, ele vai levar gente que prega, ele vai levar gente que cura enfermo, vai levar gente que expulsa demônio, né? Sabia disso, não? É missionário, isso é bíblico, tá lá. Jesus falou sobre isso. Que naquele dia ele vai apartar uns à direita e outros à esquerda. E dirá aos que estão à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno criado para o diabo e seus anjos. E eles vão se descabelar e no desespero vão ranger os dentes e vão dizer: mestre, algum engano. Porque em teu nome eu profetizei, em teu nome expulsei demônio, em teu nome curei enfermo. Veja que nós não estamos falando de macumbeiros, feiticeiros que arriavam o espaço numa encruzilhada para o Exu Carreira. Não! Nós estamos falando de gente que mencionava o nome de Jesus e pelo poder desse nome curava enfermo e expulsava demônios. Mas que por alguma razão perderam a essência do cristianismo, o amor ao próximo, a justiça, a bondade, os frutos do Espírito Santo. De maneira que não estenderam a mão a quem tinha fome, a quem tinha sede, a quem estava nu, a quem estava preso, a quem era forasteiro. E começaram a viver aquilo que o apóstolo Paulo chama de outro evangelho, que ele qualifica como maldito. Quer dizer, se você acha que eu me refiro a esse evangelho de uma forma um pouco áspera, Paulo diz que é maldito esse evangelho. Esse evangelho distorcido, esse evangelho água com açúcar, esse evangelho mutilado, esse evangelho que perdeu a sua espinha dorsal, esse evangelho que só fala em grana, que só traz os olhos das pessoas aos bens materiais e às bênçãos materiais. Esse evangelho que não leva os olhos das pessoas àquilo que é invisível, mas que é eterno, as coisas que nós devemos ajuntar pelos séculos dos séculos dos séculos. É maldito. É evangelho do anticristo, é evangelho da besta. É evangelho que vai levar milhares ao inferno, que vai conduzi-los à perdição eterna. E sabe de uma coisa, eu vou te dizer: não adianta você abrir os teus olhos só naquele dia, quando se cumprir a profecia, e você estiver à esquerda. Aliás, quando o Senhor separar e colocar você à esquerda, já começa a tremer, meu irmão, porque você conhece a Bíblia. Quando ele te deslocar e te mandar ficar à esquerda e você quiser ir para a direita, ele vai dizer: não, você vai para a esquerda. Quando ele fizer isso, já começa a tremer e já começa a ranger os dentes. Não precisa nem ouvir ele falar, porque você conhece a Bíblia. Cuidado. Não existe nada mais importante do que a tua salvação, a minha salvação. Nada é mais precioso do que isso. E a salvação é individual. Não se deixe levar. Não deixa ninguém fazer na tua cabeça. Ah, mas o fulano disse isso, o pastor, ele falou aquilo, o bispo disse aquilo. Você é bíblico, eu vou então confirmar nas escrituras sagradas. Eu vou pedir a Deus que me mostre se isso que ele está falando corresponde aos fatos. Cabe a mim, cabe a você detectarmos quem são os falsos profetas e quem são os profetas de Deus. Aos profetas de Deus devemos honrá-los como uma espécie quase extinta na terra.
Homens que pregam a verdade, mulheres que pregam a verdade, são uma espécie quase extinta na terra e devemos honrá-los. Aos falsos profetas, desprezá-los e denunciá-los como tais, como falsos profetas. O diabo queria o corpo de Moisés, não para fazer presepada, para sair rolando o ribanceiro abaixo, para falar com uma voz cavernosa, eu sou o capeta. Não. Eu consegui pegar o corpo do velho. Não. De forma nenhuma. Ele ia pegar o corpo de Moisés e descer daquele monte e dizer aleluia. Meus irmãos, Deus mudou de ideia e deixou entrar na terra com os amados. Sou glória. É verdade. Verdade. Você lembra de Judas, os Iscariotes, o traidor? Então você sabe perfeitamente quando Lúcifer entrou no coro dele. Você lembra da história? Quando Jesus colocou um pedaço de pão molhado na mão dele, Lúcifer entrou nele e ninguém percebeu nada. Nem João, que estava ali do lado, nem Pedro, que estava do outro lado. Todo mundo viu aquilo. Jesus olhou para ele e disse que tem a fazer, faz o logo. E mais. Nem o próprio Judas percebeu que Lúcifer entrou dentro dele. Você está entendendo isso? Eu estou falando daquele que é estrategista, daquele que se faz de morto para viver. Eu estou falando daquele que mata, rouba, destrói há milhares e milhares de anos, e ele tem estratégias para isso. Ele não quer ser reconhecido, ele não quer ser visto, ele não quer ser detectado. Ninguém faz curso de falso profeta, nem pós-graduação e nem mestrado. A pessoa se torna falso profeta sem saber disso. Ele começa a viver um falso evangelho sem se dar conta disso. Ele só vai se dar conta disso no céu, quando ele for separado para o lado esquerdo. Lúcifer entrou em Judas, ele não sentiu nem arrepio no corpo. Ele não disse, opa, que é isso? Arrepiou meu corpo. Não. Nada! Jesus mandou ele fazer o que ele tinha para fazer logo, ele saiu, os outros pensaram que ele ia comprar pão, quer dizer, ele não ficou com os olhos avermelhados, o olhar regalado, ele não caiu no chão e começou a rolar, e aquela confusão, sai dele, não café! Não houve nada disso, meu irmão. Nós estamos falando de um apóstolo de Cristo que operava sinais e prodígios, curava enfermo em nome de Jesus. E nós estamos falando de um cara que acreditava que Jesus era o Messias e que ele era o Filho de Deus. E a prova disso é que quando Jesus foi para a cruz, ele foi lá e se enforcou. Ele se deu conta de que ele foi enganado, ele não queria aquilo. Ele sabia que Jesus era o Messias. E assim vai acontecer com milhares de pessoas. Eu te digo isso sem medo de errar. Presta atenção no que eu vou te dizer. Tem muita gente de terno e gravata nos púlpitos. Preste atenção no que eu vou te dizer. Que Lúcifer está sob o controle da mente dele, do coração dele, dos desejos dele. E essa pessoa faz milagre em nome de Jesus. E essa pessoa crê que Jesus é o Filho de Deus. E ela não faz a menor ideia de que é um falso profeta que está pregando mentiras e que está distorcendo o Evangelho de Cristo por ganância, por desejo de fama, por poder político. E ainda diz, Deus está me abençoando. Então, meu irmão, minha irmã, você que me ouve e que me vê agora em algum lugar, preste atenção. Entenda que eu não estou falando mal de ninguém. Não é essa a minha motivação.
Minha motivação é pregar a verdade. Doa a quem doer. Mas eu sei que dói mais é no cão. Por isso é que eu vivo em lutas constantes, guerras constantes. Mas eu sei que é assim. Mas, como disse Davi, com Deus ao meu lado, eu salto as muralhas que Ele coloca na minha frente, eu destruo os exércitos que Ele levanta contra mim. Porque eu não me coloco diante de Deus apenas como uma ovelha. Eu me coloco diante de Deus como um soldado que está em guerra, arregimentado para uma batalha. E o soldado arregimentado para uma guerra, ele não se interte com as coisas dessa vida, senão ele morre. Ele toma uma bala na cabeça e cai. Você está entendendo isso? Então presta atenção, meu irmão, minha irmã. Cuida da sua alma. Cuidado. O que está escrito vai se cumprir e está se cumprindo e está se realizando diante dos nossos olhos. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Esteja entre os poucos escolhidos. Lute por isso. Sabe o que Jesus disse? Jesus ele disse que o caminho da salvação é um caminho estreito e apertado, e a porta que para passar é estreita e apertada. E essa é a razão pela qual poucos andam por esse caminho. Então escuta o que eu vou te dizer. Deus nunca esteve com a maioria. A voz de Deus nunca foi a voz do povo. Isso é mentira, é um ditado criado pelo diabo. Deus sempre esteve com a minoria. Um homem sozinho com Deus ao seu lado, ele representa a maioria absoluta. Não se deixe enganar pelo que a maioria dos cristãos, entre aspas, estão vivendo por aí. Viu? Não se deixe levar pelo evangelho que a maioria dos pastores estão pregando por aí, porque isso dá lucro. Mais do que isso, é o que o povo quer ouvir. A razão do sucesso dos falsos profetas não são eles próprios, mas é o próprio povo que os quer. Porque a Bíblia Sagrada diz que no fim dos tempos as pessoas já não mais se portariam à sã doutrina e começariam a dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Mas aonde? Num terreiro, na quimbanda? Não, na igreja. É verdade. Eu estou dizendo para você, velho. Espíritos enganadores e doutrina de demônio, porque as pessoas ajuntarão para si, diz a Bíblia. Essa é uma revelação do Espírito Santo sobre o futuro que estamos vivendo agora. Elas ajuntarão para si homens que preguem aquilo que a carne deles quer ouvir. Nenhum mal virá sobre vós. Não é verdade? Pode viver assim, pode fazer isso, não tem problema. Cuidado com isso. Cuidado com essas artimanhas, com as ardis ciladas. Tome sobre você toda a armadura de Deus. A nossa estratégia de guerra, essa é uma revelação de Deus, ela não pode ser o desprezo pela força do nosso inimigo, não. Não despreze a força do teu inimigo. Não menospreze a força bélica do teu inimigo. A nossa estratégia deve ser sempre a realidade. Ele de fato tem força bélica. E tem demonstrado isso no passar dos anos. Ele tem matado, roubado, destruído a vida de muita gente por aí. Muita gente. Mas se nós estivermos com toda a armadura de Deus, abrigados no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, e nos comportando como soldados arregimentados para uma batalha e enfrentando,
não nos acovardando, mas enfrentando no nome de Jesus. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus, não pela cor dos nossos olhos, não pelo tom da nossa voz, não pela cor da nossa pele, mas a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus, que nos transformou em filhos de Deus e nos dá autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nenhum poder do inimigo poderá nos destruir. Guarda essa palavra em teu coração, que Deus te abençoe.